Olá pessoal, mais um vídeo, prazer estar com vocês, uma alegria imensa, hoje trazendo um tema NFT, né? Parece abreviatura de detetizador, né? Mas não, é realmente algo que está pulverizando aí no mercado global, que vai criar grande impacto, e eu diria que é a realidade aumentada dos criptoativos, né? Aliás, é com esse nome, com esse título, que eu inaugurei a minha coluna de abril agora, lá na Mentes Brilhantes, da plataforma WHOW, WHOW, trazendo esse texto, porque é tudo muito recente. O NFT do final do ano para cá, ele explodiu no mundo. Eu já vou explicar que raio que é isso, está dentro do mundo da tokenização. Também vou explicar um pouquinho melhor, né, do que se trata, mas ele aumentou 2.800%, né, a valorização dos ativos em NFT, ou pelo menos o movimento gerado por negócios nas redes de negócios via internet pelo mundo, utilizando essa nova modalidade, né? Então como eu digo, é uma realidade aumentada, né, do mundo dos criptoativos, né? Então vamos lá, para que se esclareça um pouquinho melhor, né, o que é esse intangível tão poderoso que está vindo aí? Eu brinco e tenho falado em alguns vídeos que a gente tem migrado do carbono para o mundo dos bits e bytes. Essa é a realidade da era digital e pós-digital, né? Onde a gente substitui um carro que deixa de comprar para chamar via aplicativo, né, um carro que nos atenda, deixa de comprar um patinete, uma bicicleta e destrava ela com os bits e bytes ali, né? E centenas de outros exemplos que a gente poderia dar aqui de um conceito de não ter, mas sim de acessar, já falamos bastante sobre isso. Nesse universo, então, do intangível, o fungível aparece aí como uma grande novidade. E, Gilberto, tá complicado, né? Um monte de sopa de letrinha aqui. Vamos lá, vai ser preciso ser um pouquinho didático, mas é normal porque é tudo muito novo, tá, gente? O que é algo fungível, gente? É algo que não se pode... fungível é ao contrário, é algo que se pode alterar, algo que você pode melhorar, que você pode trocar, aperfeiçoar, mudar a sua estrutura. Isso é algo fungível. Agora, o que é algo não fungível? É aquilo, justamente o contrário, que é original, que é autêntico, que só existe de uma determinada maneira, que é inalterável, tá certo? Então, quando você fala assim, Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa é um bem não fungível, correto? Se você fala numa obra de Picasso, é um bem não fungível, tudo bem? Então aquilo só tem aquele cardzinho do time do teu coração, ou da Copa de 70, né? Aquele cartãozinho que marcava aquela figurinha, né, do álbum que valia assim, né? Só tem aquela, ou tem poucas daquela. Então o mundo dos colecionáveis, fica mais fácil da gente entender, ele trabalha muito nesse aspecto, né, do não fungível, quer dizer, aquilo que é certificado como único, como original, como autêntico, tudo bem? Então, o que vem a ser essa história de NFT? O significado dessas três letrinhas é assim, Non-Fungible Token. Então, ele está dizendo que é um token não fungível. Vamos explicar. Gilberto, o que é um token, né? Nessa extraordinária mudança global, existe uma nova era dentro da economia como um todo, né? Uma nova fase em que o mundo das criptomoedas, em que o mundo do valor digital, ou do ativo digital, ele cada vez ganha uma proporção maior, né? Se eu for, por exemplo, da notícia que é agora que saiu do forno, né, que entra em vigor oficialmente a moeda controlada pelo Banco Central Chinês, né, que é o Yuan digital. Yuan é o nome da moeda deles lá, né, do renminbi, né? Agora, o Yuan, desde 2014, eles estão testando na economia chinesa diversas formas de fazer com que a dinâmica da economia se dê sem dinheiro, sem cartão de crédito e também não dependente das muitas criptomoedas que estão por aí. Numa experiência com mais de 100 mil usuários, né, de um tempo mais recente para cá, o governo chinês finalmente saiu essa semana o anúncio, né? Ele consegue então apresentar para o mundo uma nova cultura do dinheiro, que vem então desde a época, né, dos metais cunhados e com seu valor de mercado, né, do ouro, da prata, não é isso? Isso já pulando o período do escambo, né, o período de trocas, etc. Né, quando as moedas surgem,
né? Mas sempre em metais, né? Depois veio o papel moeda, não é isso? E nós estamos entrando agora no imaterial, na desmaterialização do dinheiro. Olha que massa, que legal. Isso tudo para explicar para vocês que os ativos, ou aquilo que se refere desde os bitcoins ou outras criptos no mercado, tem agitado muito, né? E a cultura de tokenização da economia é também um outro princípio, um outro modelo. Vou dar um exemplo para vocês. O token, ele só é possível de ser aplicado em alguma atividade econômica de compra-venda de algum criptoativo, né, que é um ativo digital, se tiver uma camada de segurança, uma infraestrutura muito bacana que garanta, né, a compra e a venda, a sua autenticidade, a sua real certificação, né? Porque de repente você vê aí que o fluxo de troca começa a ser muito grande e você não vai entrar numa moeda virtual, não vai entrar numa operação virtual qualquer que não tenha a estrutura, a infraestrutura de segurança como garantidora desse processo, né? E aí surge quem? O blockchain, que é uma tecnologia, né, extraordinária, que consegue colocar uma série de negócios funcionando dentro da cultura P2P, né, ou peer-to-peer, ou para a par, ou um a um, né, de pessoa para pessoa, em que diferentes, ou até milhares de pessoas via a internet, né, passam a aderir a um bloco, né, chamado, se for uma criptomoeda, né, a um blockchain, onde, através de uma exchange, de uma empresa, se pode comprar e vender aquelas moedas virtuais, por exemplo. No caso da tokenização, se aproveitou essa inteligência de proteção em que tudo é blindado, criptografado, as hashes, que são assinaturas digitais, que caracterizam esses blocos que estão por detrás das moedas virtuais, que é formado pelo blockchain, né? Principalmente o Ethereum, né? O ativo fica ali muito bem controlado, né? E aí as pessoas raciocinaram que era possível, então, descentralizar um processo de venda, né? Mudar o conceito econômico e passaram a estimular negócios que estejam protegidos por esses tokens digitais, tá certo? Começou uma onda muito interessante ao ponto de que um condomínio de luxo em Manhattan, né, qual seria o caminho natural dos seus incorporadores lá no seu processo de lançamento, né? Ou com capital próprio, ele iria recorrer a um fundo, né, para ele ter lá o capital de lançar aquilo a público, para começar a vender ali na planta, né, as primeiras unidades, e às vezes ia depender desse financiamento desse fundo ou de um banco específico, né? E de repente eles, por exemplo, conseguiram fazer uma alternativa de tokenização imobiliária, né? O que eles fizeram? Eles lançaram em nível global a possibilidade das pessoas poderem comprar, né, frações, fragmentos do valor daquele empreendimento, quer dizer, tendo um valor base como referência de lançamento, né, colocaram no mercado. Então imagina que ao invés de um modelo tradicional de lançamento imobiliário, eles fizeram um lançamento global e pessoas do mundo inteiro, eu quero ser dono de uma fraçãozinha, de um pedacinho, né, dessa propriedade, né, que vai ser lançada, que vai ser valorizada no mercado e ganhar, como qualquer investidor, né? O nome disso é universalização da oportunidade de investimento, a democratização da oportunidade de investimento. Você fala, mas no mercado de ações é um pouco disso, né, Gilberto? Eu compro lá um determinado número de ações, eu tenho fragmentos de uma empresa. Sim, nesse caso você pode fazer isso diretamente, você não está no mercado de ações regulado, né? São outras regulações, né? São outros regulatórios que se impõem aí, mas de qualquer maneira as pessoas puderam comprar aqueles fragmentos, aquelas frações relativas àquele condomínio de luxo em Manhattan. Não precisa dizer que o fato dessa captação ter sido direta evitou o intermediário financiador, aumentou o markup da operação e todo mundo que comprou com a própria valorização imobiliária saiu ganhando no negócio. Esse exemplo é um dos primeiros de monte que já tem de tokenização imobiliária, inclusive no Brasil, né? E o nome disso é tokenização porque a pessoa tem um token, que é um devicezinho, né? E tem ali o certificado digital dela. Então ela tem aquela propriedade daquela fração, daquele fragmento gravado dentro de uma estrutura também de proteção do blockchain, né? É inviolável, né, a sua propriedade,
tudo que acontece com aquele bem, com aquele ativo, nesse exemplo imobiliário, é transparente para todos os compradores ou todos os participantes daquele bloco, é rigorosamente inalterável qualquer um dos registros anteriores. Então significa o seguinte, que o blockchain ele vem para resolver um problema de juntar um monte de gente que não se conhece entre si, que desconfia entre si, sem precisar de um cartório, sem precisar da chancela de uma entidade que vai dar credibilidade para a coisa. Eu posso fazer pessoa a pessoa, peer-to-peer, né, dentro de uma grande rede, sem nunca ter conhecido, com a garantia de aquele bloco, aquela estrutura, ter regras de consenso, ter uma série de dispositivos e de requisitos de funcionamento que eles não têm como ser quebrados. A outra grande vantagem é com relação a ataque cibernético, porque só para entender rapidinho, uma coisa é você ter a computação baseada em banco de dados, que centraliza todos os dados, né, num lugar. Vem lá um hacker, como a gente está cansado e enjoado de ver aí, né, ameaça aos dados privados de todos, né, serem aí roubados e bancos de dados de governo, bancos de dados privados serem invadidos, né? E a diferença, e essa foi a grande sacada do Bitcoin, né, é que aqueles dados que estariam todos concentrados num único banco de dados, cada fraçãozinha do dado de um banco de dados desse, ao invés de estar centralizado, ele está distribuído. Então ele está espalhado em milhares, né, as frações de dados espalhadas em milhares de computadores, de maneira que o ataque, nunca houve mais de uma dezena de anos aí, né, do Bitcoin, por exemplo, nunca jamais alguém conseguiu quebrar a segurança disso. Então até os próprios bancos começaram a usar os chamados contratos inteligentes, os smart contracts. Tudo isso para te explicar o que é esse mundo digital, o que são esses ativos digitais, como é que funciona uma estrutura que protege tudo isso, que é o blockchain, como que isso permite um peer-to-peer, que é gente que nunca se viu, tá transacionando negócios ou fazendo parte de negócios que nunca antes sonhou em participar, porque não tinha um meio. Agora, com os novos meios digitais, você tem potenciais enormes se abrindo por aí. E o NFT é uma dessas novidades, que está uma enorme febre, eu dizia. Isso cresceu 2.800% de 2020 para 2021, o número de operações. Em março agora aconteceram coisas impressionantes, né? Isso está na minha última coluna intitulada NFT e a realidade aumentada dos criptoativos. Como eu disse, a coluna Mentes Brilhantes, já mencionei, né, que vocês vão poder ler. Mas eu vou trazer também esse conteúdo lá para o meu blog Futuro Já Começou. Você deve estar assistindo também ou por um canal ou por outro, lá no meu YouTube. São diferentes canais. Por sinal, você me localiza como Gilberto Namastec. Tudo junto, né? Essa é a minha identidade nas redes sociais, tá bom? Gilberto Namastec. Eu vou deixar aqui nesse vídeo os links também de acesso das colunas e vai ficar mais fácil de você poder conhecer esse conteúdo e outros mais até para compartilhar aí. E eu peço o seu joinha lá, seu like em tudo que você puder dar para a gente estimular. NFT, Non-Fungible Token. Imagina vocês o seguinte, que para além dessa ideia da tokenização da economia de ativos físicos tangíveis, finalmente então a gente entra nessas novas possibilidades, né? Aconteceu exatamente nessa semana em que aquela extraordinária casa de leilões, a maior do mundo, a Christie's, né? Ela fez algo inédito. Você para pensar no seguinte: uma obra de um design gráfico, que ele é mais conhecido por Beeple. Esse camarada, nos últimos 5.000 dias, ele todos os dias criou uma obra que só existe no mundo digital. Ele criou um design, ele criou uma obra de arte digital. Ao longo desses praticamente 13 anos, esse camarada reuniu todas essas obras nesses 5.000 anos, juntou todas elas. É como se cada uma das 5.000 obras funcionasse como um pixel, reuniu todas e formou uma imagem, formou uma obra maior resultante das 5.000 obras que ele vinha desenvolvendo ao longo desse tempo. Essa obra, esse design gráfico, essa obra de arte digital, a Christie's, né, buscou então experimentar o mercado de criptoarte ou de NFT arte, né? E fez um leilão. O leilão, quando lançado, as pessoas diziam, será que arrecada pelo menos $1 milhão? E começou um burburinho, um monte de aposta em paralelo, né, que esse mercado acaba também gerando, estimulando.
E eu lembro de ter assistido, inclusive, uma live com o Beeple, né? Já falo aqui melhor o nome dele. E o pessoal dizendo, cara, será que vai bater em 10 milhões? Né? O negócio não tinha acabado ainda, pois eu trago para vocês aqui o surpreendente número de que esta obra de arte, que não existe no mundo concreto, apenas no mundo virtual, no mundo digital, isso não tem demérito algum, né? Pelo contrário, né? Para a genialidade do autor. Graças a esse leilão, ele já está considerado entre os 3 artistas mais procurados do mundo. Esta obra foi vendida no leilão da Christie's, com 22 milhões de pessoas assistindo ao redor do mundo, naturalmente muitos dando lance, via token, criptomoeda, destinado ao lance, destinado a comprar, foi vendido por nada menos do que 69 milhões de dólares, gente. Aproximadamente 382 milhões de reais. Quer dizer, é um negócio difícil até, vamos ser honestos, né? De imaginar como é que pode um negócio desse, né? Pois inaugurou-se com a venda, né, da Everyday, The First 5,000 Days, que é o nome da obra, né? Todos os dias, os primeiros 5.000 dias, né? O Beeple vendeu a sua obra, se tornando, como eu disse, realmente entre os 3 artistas mais valorizados, posso dizer assim, né? Procurados do mundo, né? Essa obra de arte, como ela é única, ela é um bem não fungível. Quer dizer, não tem duas. Você vai dizer assim, não, mas alguém pode pegar essa obra, imprimir, botar no quadro igual você faz com a Mona Lisa? Pode. Mas então como é que o cara que comprou esse negócio, pagou 69 milhões de dólares, vai ganhar dinheiro com isso? Eu pergunto, e quem tem o certificado único original de propriedade, vamos supor, de uma Mona Lisa, de uma obra de Michelangelo? Quem tem os originais de uma ópera de Beethoven, de Mozart? Você ouve a música por aí o tempo todo, não é verdade? Mas tem valor esse ativo com autenticidade registrada, como foi o caso, né, do token digital, né? Essa possibilidade de autenticidade de uma casa de leilão maior do mundo, como a Christie's. Isso tem ou não tem valor? É lógico que tem valor. E esse é o grande jogo. Isso é um negócio tão interessante, tão extraordinário, que abriu um mundo novo aí, né? Para vocês terem uma ideia, a Grimes, que é a Carrie Elise Boucher, é uma artista de videoclipes do Canadá. Ela é casada com ninguém menos do que o bilionário Elon Musk, né? Ela pegou a sua obra, né, uma coleção dela, e colocou essa coleção de músicas com produção audiovisual, né, também à venda nesse mesmo modelo do NFT, do Non-Fungible Token, e foi vendido por 6 milhões de dólares. A obra completa dela, quer dizer, quem comprou tem o direito de dizer que tem a primeira obra audiovisual, etc e tal, né, adquirida via token digital, via NFT. E ao ponto, isso tem valor ao ponto de que uma das produções de um álbum, de várias produções que deu esses 6 milhões, o camarada já colocou à venda por 25 milhões de dólares. E já tem lance. Então, fala assim, Gilberto Simundo pirou, e eu também acho, em alguns aspectos, né, que beira o inexplicável, né? Nós estamos falando, portanto, de uma mudança de realidade, de padrão muito grande. Começou a se agitar muito o mundo, né? Detalhe, essa venda dela dos 6 milhões, dessa coletânea da Grimes, né, foi vendida em 20 minutos. Em 20 minutos, tá? Começou a ter uma agitação muito grande, né? O pessoal, por exemplo, da área do esporte, né, os colecionáveis acordaram. Então, 2 plataformas mega dos Estados Unidos, a NBA Top Shot e a Sovari, né, também entraram vendendo cards, né, do basquetebol, e os cards esportivos tendem a ganhar uma enorme projeção com esse negócio, né? Nós tivemos também, esse caso aqui foi realmente muito interessante, o fundador do Twitter, né, ele fez também a venda
do primeiro Twitter dele. Ele fez a venda, é o Jack Dorsey, né? Ou Dorsey. Ele fez a venda do primeiro Twitter do mundo. Gente, entenda, Twitter já tem a característica de ser um texto muito curtinho, com número limitado de caracteres, tudo bem? Agora, você imagina o camarada dar conta de vender algo intangível como isso, que nada mais é do que um pequeno texto, mas, pô, é um non-fungible token aí, potencial, como foi, né, como se revelou, vendido a 2,5 milhões de dólares. Eu vou repetir. O primeiro Twitter, né, do Jack Dorsey, o fundador da empresa, vendido por 2,5 milhões de dólares. Muito louco, né? E aí a gente vê todo esse movimento, como eu disse, no mercado do esporte, mas eu também me deparei aqui essa semana, em que gravo esse vídeo, num reencontro, porque é uma matéria da Exame, né, falando de uma amiga minha que já é muito bem sucedida, né, eu tenho aí uma admiração extraordinária por essa mulher, né, porque ela morou em Nova York muito tempo, e ela virou uma das líderes jovens do Global Women lá, né, entrepreneur, alguma coisa assim, enfim, de movimentos de liderança feminina, ligado à ONU, sempre teve muito antenada, e quando eu a conheci, ela trabalhava como diretora de uma grande empresa de tecnologia de Nova York, que a gente estava desenvolvendo alguma parceria de representação para o Brasil, né? Você sabe, eu atuo na área internacional com tema tecnológico, e aí a Tainá Reis, que é o nome da Tainá, né? Ela já vinha se destacando desde que saiu de lá de Nova York e resolveu montar a moeda Seed, né? É uma empresa que usa também do blockchain para projetos sociais ligados ao tema do cooperativismo, o tema da agricultura familiar, especialmente da produção agrícola de mulheres, né? Ou produção em geral, né? Do empreendedorismo feminino, né? Ela reuniu toda aquela bagagem, o conhecimento de tecnologia dela, tá certo? Fundamental que se diga, né? E o entendimento do mercado brasileiro, né? Dos aspectos sociais, juntou tudo isso, gerou uma criptomoeda, né? Foi buscar apoios de organismos, inclusive, de apoio a refugiados, então ela começou a atender todos os segmentos, não apenas ali agrícolas diretamente, mas também pessoas em condições de vulnerabilidade, né, como os refugiados no Brasil, e ela foi desenvolvendo uma série de atuações para que a moeda pudesse ser essa garantia em blockchain de que investidores, né, de que apoiadores, né, do mundo inteiro que tinham recurso, capital para apoiar iniciativas de desenvolvimento social ligado ao empoderamento feminino, ligado à inclusão social de pessoas desvalidas, enfim, pudesse ter a garantia de governança, gestão ancorada na transparência de um blockchain. A moeda Seed, não precisa nem dizer, bombou, ela só vem crescendo exponencialmente como um exemplo extraordinário do Brasil para o mundo, né? E com as conexões internacionais a Tainá conseguiu essa visibilidade global e, de repente, eu estou habituado a ler sobre ela, há algum tempo que a gente não conversava, eu leio agora essa matéria da Exame, em que ela, que eu sei, tem dons artísticos, musicais, etc e tal, já há algum tempo, né? Concentrou a vida no outro campo, mas ela viveu isso fora, nos Estados Unidos, o lado também da arte, em outro momento da vida. E, de repente, está uma matéria dela, da Exame Capital, lá, ou alguma coisa assim, da Exame, falando do lançamento da a primeira venda de uma faixa musical no Brasil através do NFT. Quando eu olho, Tainá Reis, eu falei, oh, meu Deus do céu, Tainazinha deve depois assistir isso, e já deu risada junto, falei, pelo amor de Deus, como é que é isso, né? Fui ler a matéria, liguei para a Tainá, fizemos um papo maravilhoso, gerei essa coluna, né, que tá bombando aí pra caramba, vocês vão me dar o prazer de ler também, né, de entender, e eu pude entender o que ela fez. Ela conseguiu, gente, acreditem, né, montar já uma plataforma dedicada ao tema NFT para os artistas. A incomodação dela como artista que ela sempre foi, ela hoje não depende disso, mas ela viu que a pandemia trouxe um estrago enorme para os rendimentos dos artistas, para os músicos, né, de maneira geral, que não tinham mais, ou não tem ultimamente mais como ganhar o seu dinheiro, né?
E aí o que que ela sacou? Eu vou criar uma plataforma em que eu ajude o músico, né? Ou a vender ali o seu evento, ou a vender parte do seu conteúdo, né? Musical através de NFT, usando o blockchain que eu já uso lá na Moeda, agora voltada ao meio cultural. Gente, é extraordinário o resultado. Eu vou mostrar para vocês o que que essa menina fez, né? Ela criou a plataforma dela voltada a esse universo, né? E ela vendeu, acredita, em 24 horas apenas, a primeira faixa musical. Então, de um álbum de música dela, ela vendeu uma faixa musical. Rodou 24 horas o prazo e 60 mil reais foram arrematados usando o recurso NFT que ela lançou aqui no Brasil de uma maneira inédita. E não precisa nem dizer, né, que essa plataforma agora está super procurada. Eu vou colocar o link da plataforma aí para quem quer entender. Albiturned é o nome da plataforma. Como é que você acessa para divulgar para os seus amigos músicos aí, artistas. E isso está inaugurando aqui no Brasil um caminho novo, né? Mas como é que funciona? Os direitos autorais, né? Isso e aquilo. Gente, isso aí é uma outra conversa e vocês vão aprofundar direto lá com ela, né? A área da cultura, grandes eventos, grandes ações, inclusive híbridos, né? Que são, vamos dizer, ingressos VIPs, ingressos especiais, o universo de eventos que está aí se reinventando. NFT, ele pode ser uma solução muito interessante para você monetizar o teu modelo de eventos, de negócio na área de eventos, tá? Bom, o que eu queria trazer para vocês hoje era basicamente essa novidade, esse comentário, porque é muito novo, saiu do forno agora. Lembrando, de novo, que foi essa semana que a China lançou para o mundo, né, o Yuan digital, vai vir aí o dólar digital, o euro digital, o mundo está correndo atrás, a China está desde 2014 preparando, com os chineses na rua pagando tudo, lá não tem mais dinheiro, não tem cartão de crédito, é só o códigozinho, né, o QR Code ali, né, através do WeChat, que é como se fosse o WhatsApp deles. Isso já está há um tempão e hoje eles, pum, né, hoje eu digo agora, esses dias, lançaram para uma nova revolução desses ativos digitais, ou dos criptoativos, ou dos nomes que a gente queira dar, o dinheiro digital, a desmaterialização monetária, financeira, econômica. Quer dizer, a gente pode dar vários jargões aí, definições e conceitos e aprofundar cada um deles, mas o fato é que nós estamos migrando de um mundo carbono para um mundo bit e byte, né? Eu confesso que tem um ponto que me incomoda, né? Mas não é que me incomoda no NFT. Como é que o cara paga no passe de um jogador não sei quantos milhões? Cara, não vale, né? Quando você pega, não vale. Como é que alguém vai dizer assim, pô, eu vou pagar naquela camisa, né, que o Romário usava, né, X milhares, vamos supor que fosse o caso, né? X milhões. Puta, não vale, a camiseta não vale, né? Mas o que a gente vê é que, assim como no mundo físico intangível ou fungível, no mundo digital intangível não fungível, né, vale a máxima do nosso extraordinário escritor Machado de Assis. Ele tem uma frase que me ajuda a distinguir um pouco o preço das coisas e o valor das coisas, né? Porque realmente é um pouco paradoxal, né? Recorrendo a esse grande mestre, né, pode ser que consiga entender essa euforia toda aí, né, das criptomoedas, dos NFT. Diz ele, numa frase muito curta, as coisas valem pelas ideias que nos sugerem. As coisas valem pelas ideias que nos sugerem. Ou seja, o disruptivo do modelo de negócio torna essas pequenas ideias, né, esses negócios, desde lá a tokenização imobiliária, uma tokenização de arte, né, o NFT arte, NFT evento, NFT música, NFT o que for, né, talvez seja o fato de ser disruptiva a forma de fazer, inaugurando novas potencialidades e possibilidades. É aí que talvez esteja um verdadeiro valor do processo, né, e não tanto da precificação. Gratidão a todos vocês, eu fico muito feliz aí com essa nossa troca. Lembre de curtir os meus canais lá, O Futuro Já Começou, acompanhe. Nós vamos bater em junho 1 milhão, escreva, depois eu vou vir comemorar com vocês. 1 milhão de visualizações do blog O Futuro Já Começou do Correio Brasiliense, com 200 mil seguidores. Nós vamos bater isso em junho, que é quando inaugura um ano da coluna. O UOL também, nós estamos batendo lá os números. Esse artigo mesmo está bombando, está entre os primeiros lá. E Gilberto na Mastec nas redes sociais, eu peço que você dê um ok, curta o canal,
aperta o sininho do YouTube, acompanhe no Instagram, acompanhe lá no Facebook, me dê o privilégio, o prazer de fazer essas análises mais aprofundadas. Aqui não é um conteúdo, né? Fast food, não, a gente aprofunda um pouquinho, mas com muito carinho, com muito amor e com muita entrega. Gratidão por toda a atenção. Beijo!